E na aula de hoje a gente vai fazer a Elphaba, uma aula cheia de detalhes, com muitas dicas aí para vocês. Eu vou deixar todos os pesos e as medidas que eu usei na apostila, tá? Junto com essa imagem de referência aqui, para você poder baixar. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa aí o sininho para receber a notificação da aula da semana que vem, que a gente vai fazer a Glinda. E não esquece de curtir o vídeo, tá bom? Vamos lá então começar logo essa aula. A gente vai começar a modelagem dela fazendo a cabeça. A cabeça dela é igual aos outros pops, tá? Se você não sabe como fazer, eu vou deixar um card aqui em cima, onde você vai para uma aula onde eu te ensino a fazer a cabeça do Funko Pop perfeita. Aqui eu estou usando 40 gramas de massinha, eu encapei toda a cabeça dela, deixando tudo bem lisinho. Eu usei o verde Vessier e o verde musgo. Misturei os dois e ficou nessa tonalidade. Aqui eu vou marcar a posição dos olhos com esse meu gabarito aqui que eu uso para fazer todos os pops. Aí você vai colar o nariz e a orelha também. Depois que você terminou de fazer a cabeça, é muito importante que você deixe ela secando. Olha, a minha já secou e agora eu posso fazer o cabelo. Eu tenho 20 gramas de massinha aqui só para fazer essa parte do cabelo. Eu vou encapar com a massinha. Aqui é uma massinha preta. A minha massinha tá um pouco clara, mas depois eu vou pintar, tá? Na cor que eu quero. Fiz vários rolinhos aqui para poder fazer o cabelo. Você vai ir preenchendo toda a parte de trás aqui com os rolinhos. Se você quiser, pode fazer a massinha mais grossa e marcar. Mas eu preferi ir fazendo rolinhos assim, desse jeito. O cabelo dela, ele tem uma textura, tá? Então, você pode marcar a textura ou você pode deixar assim reto mesmo, tá? Aqui eu vou tirar uma parte de baixo, porque ainda vai vir um outro fio de cabelo aqui passando e eu preciso deixar um espaço. Tô puxando aqui, ó, para ficar bem certinho. E aí você vai alisar a parte de cima também, porque aqui a gente vai colocar o chapéu. Não precisa cortar um tampo da cabeça, não precisa de nada disso, tá, gente? É só a gente deixar a parte de cima da cabeça assim, ó, bem quadradinha e reta, que aí é só encaixar o chapéu depois. Aqui, ó, eu usei esse marcador para fazer a textura, mas se você quiser, pode fazer com a esteca ou deixar sem marcação mesmo. Vou colocar agora o restante do cabelo em volta aqui. Não deixa esse rolinho muito grosso, ele precisa ficar com 4 milímetros, tá? De largura. Você vai colocar 2 rolinhos igual a esse aqui, tá? Vai colocar em volta, vai apertar um pouco para ele grudar com o cabelo. E você vai passar o pincel de borracha desse jeito, olha, abaixando um pouco a parte do cabelo e deixando esses rolinhos, que é a franja, um pouquinho mais alto, desse jeito aqui. Aqui eu fiz vários rolinhos também, vou unir para fazer o rabo de cavalo. Você modela ele assim, pode deixar um pouquinho mais tortinho, não precisa ficar tão reto essa parte, você vai deixar ele secando. Só depois que secar que a gente pode colar na cabeça dela. O meu já secou, eu passei cola instantânea para colar aqui. Vou fazer um acabamento aqui para ele ficar mais bonito. Coloquei um pedacinho de massinha, passei água e vou emendar aqui nessa parte do cabelo dela. É só você ir puxando a massinha assim, ó, em direção ao cabelo. E depois você reforça
refaz as marcações, olha, que a gente tinha feito, tá? O cabelo dela, ele é marrom, tá? O meu eu fiz assim nessa cor preta, mas depois eu vou pintar, depois que ele estiver seco. Aqui eu coloquei um pedacinho de massa, em formato assim, ó, um S. Você vai olhar na referência, você vai ver que é como se fosse assim, um S. Aí é só você passar água e emendar aqui, ajeitar, abrir esses espaços para ficar bem modelado. Espera secar o cabelo, olha, para a gente poder pintar. É um marrom bem escuro, tá vendo que eu tô usando? Eu misturei a minha tinta acrílica marrom com um pouco de preto. E aí ela ficou numa tonalidade bem escura. E aí é só você pintar. Se você quiser já modelar na cor do cabelo, modele, tá? É que eu não tinha essa cor, por isso que eu preferi pintar. Vamos começar a fazer agora o chapéu. Eu abri uma massinha aqui com 4 milímetros de espessura. Tem que estar nessa espessura mesmo, tá, gente? Porque se você fizer ela mais fina, ela vai ficar toda torta quando secar. E eu vou recortar num formato oval que caiba certinho aqui na cabeça dela e ainda sobre 1 centímetro de cada lado. É só você medir, colocar em cima da cabeça e aí você vai ver. Aqui eu tô arredondando as pontas, né, que eu cortei para ficar assim. E aí você coloca em cima da cabeça e deixa ela modelada, sobrando 1 centímetro de cada lado, tá? Pode apertar bem, porque essa parte do chapéu, ela precisa entrar dentro da cabeça dela, tá? Pode ver que eu tô apertando, ficou até marcado, olha, o quadradinho da cabeça. É assim que tem que ficar, você precisa marcar bem. E deixa secando assim, ó, de cabeça para baixo. Já vou fazer a parte de cima, eu não coloquei isopor, eu fiz toda de massa. Aqui eu tenho 50 gramas de massinha. Você vai fazer uma coxinha com a parte de baixo amassada. Tô puxando massinha para baixo, assim, ó, para poder abrir um pouco a parte de baixo. E aí você já vai entortando. Para você saber o tamanho que é só você colocar em cima da referência e medir, tá? Tem que ficar exatamente do mesmo tamanho que o desenho. Agora eu vou colocar aqui em cima e vou puxar a massinha para baixo dessa forma, para ela encaixar naquela parte de cima que a gente tinha deixado. E aí é só você passar a água e emendar com um pincel de borracha. A hora que você terminar de emendar com o pincel de borracha, né? Você sempre passa seu dedo assim, ó, para poder alisar e tirar a marcação da emenda. Espera essa água que a gente emendou secar um pouco para continuar a modelagem. Você vai fazer uma fitinha, olha, de massinha com 1 centímetro, tá? E a gente vai colocar aqui na parte de baixo do chapéu. Eu vou fazer primeiro a parte da frente. Coloquei aqui a fitinha e vou fazer assim, ó. Vou marcar toda ela, olha, uma marcação bem do ladinho da outra, na fitinha toda. E depois aqui, na parte de baixo, eu fiz um rolinho e com uma faquinha eu também vou fazer várias marcações. Vou marcando, olha, um do ladinho do outro, amassando, tá? Um pouco esse rolinho aqui e modelando para ele ficar num formato assim, meio arredondado. Você vai marcar esse rolinho todo. Coloquei outra fitinha aqui na parte de cima. Essa daqui eu fiz um pouquinho menor que 1 centímetro. E você vai marcar, tá? Do mesmo jeito que a gente marcou a parte de baixo. Aí é só você colocar mais um rolinho aqui também e ir marcando. E você vai fazendo isso
até terminar o chapéu, tá? Coloca uma fitinha, olha, eu coloquei aqui uma um pouquinho mais fina e outra ainda mais fininha. Vou marcar todas elas também e depois eu vou colocar o rolinho dividindo aí cada fitinha. É só você ir olhando na referência para você fazer igual. Depois, quando você terminar de fazer a parte da frente, aí você faz a mesma coisa na parte de trás. Olha só como ela ficou. Aí depois é só você fazer a mesma coisa na parte de trás. Para fazer o vestido, eu estou usando aqui, essa daqui é a saia, né? 25 gramas de massinha preta. Você vai modelar uma coxinha, olha. Deixa a parte de baixo assim bem retinho, eu tô puxando um pouquinho de massinha e a gente vai medir. Deixa da mesma altura que a imagem de referência, tá? Aqui eu tô puxando um pouquinho para cima para ela afinar um pouco, porque essa parte de cima vai ser a parte da cintura, então ela tem que ficar bem fininha. Eu vou cortar aqui para encaixar o corpinho aqui na parte de cima. O corpinho dela eu não mostrei fazendo aqui na aula, tá? Mas eu vou deixar um card aqui em cima te ensinando como fazer o corpinho para Funko Pop. E esse daqui é a parte de cima do corpinho que eu sempre faço para todos os meus pops. E aí você vai fazer, vai esperar ele secar um pouco e já pode encaixar a saia aqui no corpinho, puxando a massinha para cima, desse jeito, olha. Ela tem que ficar reta, tá? Não pode ficar nenhum degrau aqui dividindo o corpinho e a saia, porque aí a gente ainda vai colocar mais massinha e se ficar um degrau aqui vai atrapalhar na modelagem. Pode deixar agora esse corpinho secando, tá? Aqui na parte de cima do corpinho dela, olha, eu modelei duas bolinhas e emendei, tá? Para fazer essa parte aqui do corpo. E aí você vai abrir uma massinha bem fininha. Aqui eu cortei em formato, né, redondo para gola e você vai passar essa massinha aqui em volta do corpo dela aqui para fazer a blusa. Aí é só você emendar essa blusa com a parte de baixo da saia, né, do corpinho dela. Tem que ficar bem reto também, tá? Não deixa acumular muita massa aqui na cintura, porque a cintura dela tem que ser bem fininha. Então, quanto mais fininha você conseguir deixar aí essa massinha, mais bonito vai ficar seu pop. Alisa bem, ó, tá vendo? Tem que ficar assim, ó. E agora a gente vai fazer essa parte aí de cima da saia dela com os babados. Repara que eu abri aqui uma massinha e olha, eu não cheguei até a cintura, tá? Ela tem que ficar bem fininha na parte de cima e na parte de baixo aqui dessa saia, você pode deixar ela com 4 milímetros de espessura. A parte de baixo tem que ficar mais grossa mesmo. Tô emendando aqui essa saia e puxando um pouquinho para ela ficar mais comprida e ficar encostando no chão, né? E aqui na parte de cima você pode também passar o pincel de borracha, olha, e ir puxando a massinha da saia em direção ao corpo. Lembrando que a cintura tem que ficar bem fininha. Se você reparar aí que a sua cintura tá ficando reta, você tira um pouco de massinha da cintura, tá? Aqui eu tô alisando bem, tem que ficar bem perfeito essa parte aqui da modelagem, porque a gente vai começar a formar os babados. É desse jeito que eu faço os babados da saia, tá? Dos meus pops. Com uma agulha, você vai apertando, olha, já que eu tinha deixado uma espessura maior mesmo, né? Na hora que eu coloquei essa massinha, então eu tenho bastante massa aqui para mim poder modelar. E aí você aperta com a agulha e depois você vai suavizando. Eu tô passando o pincel de borracha para essa parte aqui ficar mais alta, que é a parte do babado,
e o vestido ficar um pouco mais para baixo, desse jeito, olha. E aí você vai fazer quantos babados aí você quiser. É só ir apertando a agulha para ir formando, desse jeito, olha. Pode apertar bem, porque aqui tem bastante massa. Quanto mais você aperta a agulha, mais o babado vai sobressaindo e vai ficar mais bonita aí a sua modelagem. Essa dica aqui desses babados é muito legal para quem faz noivinhos, tá? É mais fácil você fazer dessa forma. Você pode fazer aí os babados mais espaçados. E você não precisa aí ficar dobrando massinha para poder colocar. É só colocar a massinha aqui um pouquinho mais grossa na parte de baixo e ir apertando para formar esses babadinhos aqui. Então você vai fazer vários babados desse, ó, em volta aqui da saia toda. Deixa eu mostrar para vocês aqui como ficou a saia dela. Você pode deixar secar um pouquinho para poder fazer a textura. O vestido dela tem muita textura, então eu tô fazendo aqui, eu abri um rolinho, olha, bem fininho, e vou fazer um desenho aqui no vestido dela todo com esse rolinho, tá? Eu vou colocar em volta do vestido todo. Se você quiser fazer uma textura marcando, você também pode fazer, mas eu acho que assim fica mais detalhado aí o vestido dela. Eu deixei a minha secar um pouquinho só para eu não ficar amassando e aí acabar amassando aí esses babadinhos que eu tinha feito. Aí é só você colar em volta do vestido todo. Vamos fazer o braço dela. Aqui eu tenho 1 grama de massinha. Você vai fazer um rolinho com 2 centímetros. E com meio centímetro você vai marcar aqui a palma da mão e vai cortar os dedos. Quando você cortar os dedinhos, você abre ele assim, ó, para deixar eles num formato bem arredondado, tá? Porque quando a gente corta com a tesoura, ele fica quadrado. E aí você já vai colocar a mão dela na pose que ela tá fazendo. Eu vou entortar aqui o punho para cima desse jeito. Com o meu pincel de borracha, eu vou abrir um pouquinho aqui a palma da mão para modelar. E aí você já coloca os dedinhos dela na posição. Faz a mesma coisa na outra mão, mas essa mão ela vai estar segurando a vassoura, então você já modela ela assim, ó. Deixa a mãozinha secando, tá? Olha só como ficou o vestido com a textura que eu coloquei. Aqui na parte de trás eu não coloquei, só coloquei aqui na parte da frente.
E a gente vai fazer agora a manga da blusa com a mesma coisa, tá? Você vai colocar uma massinha bem fininha aqui. O bracinho já precisa estar seco, tá? Para você poder fazer isso. E aí você vai apertar bem aqui para ela poder grudar e deixar o bracinho bem fininho. O braço dela não pode ficar grosso. E você vai colocar a mesma textura que você colocou no vestido aqui na manga também. Agora é só você colar no vestido, deixa na posição que ela tá fazendo aqui bem certinho, olha. Já tô colando as duas e vou fazer o acabamento, tá? A gente precisa fazer um acabamento aqui na parte de trás. Põe um pedacinho de massa e emenda. E depois que você terminar de emendar, aí sim, eu posso fazer agora a textura aqui na parte de trás do vestido. Aqui o vestido dela é preto e o meu tava um preto um pouquinho acinzentado, então eu vou pintar. Tô usando a tinta acrílica preta, vou passar aqui em todo o vestido dela. E eu vou começar a fazer a capa. Aqui eu tô usando 12 gramas de massa, eu dividi essa capa em duas, tá? Vou fazer duas partes. Olha, você vai fazer assim, ó, uma coxinha achatada desse jeito, ó. E aí, tá vendo que eu tô puxando uma ponta? Você vai modelando na mão mesmo, tá? Porque se a gente abrir essa massinha e deixar ela fina, quando ela secar, ela vai entortar. Porque a massinha, quando ela fica muito fina, ela entorta. Então, a gente precisa deixar ela um pouquinho mais grossa, tá? Pode deixar ela com 3 milímetros de espessura. E aí, você vai modelando no formato que você quer aqui na mão mesmo. Aqui eu tô modelando uma pontinha desse jeito, olha. Vai apertando com a mão, ajeitando aqui. Eu vou puxar um pouquinho de massinha só para cima, para afinar, porque a parte de cima pode deixar fininha, onde a gente vai colar no corpo dela. E aí você vai colocar aqui, ó, em volta do corpo e já vai modelando no tamanho certinho, tá? Vou puxar um pouquinho de massinha para baixo, para ela ficar um pouco comprida. E aqui eu vou ir modelando, porque ela tem que ficar para frente, essa pontinha. Essa parte aqui de cima, você pode retirar, tá? Essa parte que ficou grande, que a gente vai colocar no pescoço dela. E pode deixar mais fininha também. Você vai modelar igual a essa parte aqui que eu tô fazendo, duas. Uma para cada lado. Agora eu vou fazer as marcações que a capa dela tem. Assim, ó, marcando bem arredondado, tá? Toda a capa. Passa um pouquinho de água se sua massinha ressecou. A minha ressecou um pouco, porque conforme a gente vai modelando, ela já vai secando. E aí você vai passar água para poder ficar mais fácil na hora de você fazer as marcações. Você vai fazer isso nas duas partes, tá?
Eu já fiz aqui as duas, olha, esperei a água secar um pouco e tô unindo. Coloca assim, ó, uma em cima da outra, tá? Aperta para elas grudarem e depois, se a marcação sumir um pouco, olha, você refaz, tá? Mas ela precisa ficar desse jeito, tá? Uma por cima da outra. Aqui eu tô fazendo novamente aqui a marcação que a minha perdeu na hora que eu apertei e aí tem que ficar assim, desse jeito aqui. E agora é só a gente colar no corpinho. Lembrando que a parte de cima tem que ficar assim, ó, bem fininha, tá? Para ficar mais delicado. E aí aqui você vai deixar no mesmo desenho da referência. Aqui eu coloquei um pedacinho de algodão para ela dar o formato e secar desse jeito. Você já vai modelar, deixar ela na posição certinha, vai colocar alguma coisa aqui para deixar secando. Aqui eu estou usando um pedacinho de algodão, tá? Agora eu vou deixar ela secando de um dia para o outro. Se precisar de algum ajuste, é no outro dia que eu vou fazer, depois que a capa estiver seca. Eu já deixei secando e vou colocar o acabamento na parte de cima. Fiz, olha, 2 pedacinhos de massa, assim, ó, para fazer esse fechamento aqui, como se fosse um lenço, né, amarrado aqui, como se a capa dela tivesse amarrando no pescoço. Aí você modela um formatinho de um nó, faz uns risquinhos, tá, na massa também, para poder fazer assim uma textura aqui, igual a gente fez na capa. E a capa dela, gente, é só isso, tá? Já ficou pronta. Deixa assim, ó, nesse formato aqui. A minha capa eu também vou pintar de preto, tá, gente? Que ficou uma cor assim, um preto meio claro, então eu vou precisar pintar. Vamos fazer agora a vassoura. Eu usei aqui 4 gramas de massa, fiz um rolinho, vou cortar um pedaço porque ficou muito grande e vou fazer ela na mesma medida que o desenho, tá? Vou colocar aqui em cima para ficar igual e aí é só você fazer essas marcações aqui nessa parte aqui da vassoura. Marca bem, tá? Porque na hora que seca ela some, deixa bem marcado. Eu fiz um rolinho bem fininho e vou fazer esse detalhe aqui da vassoura com a massinha ocre. Você vai fazer 3 rolinhos, olha, bem fininho na parte de baixo e na parte de cima. Coloquei um arame galvanizado para fazer o cabo e também uns detalhes aqui da vassoura. São 4 rolinhos igual a esse daqui, onde você vai colar. E aí é só você encapar esse arame aqui com a massinha ocre e fazer as marcações. Corta aqui na parte de cima, como se fosse um galho, né? São 3 galinhos aqui na parte de cima. Ajeita para ficar bem certinho, tá? Igual a referência. Deixa ela do mesmo tamanho que esse desenho aqui de referência. E aí você pode deixar secando. E a gente já terminou de fazer a Elphaba. Já modelamos todas as partes. Eu vou mostrar para vocês, olha, como ficou. Eu já pintei a capa, o vestido. Pintei a unha dela também de preto. Ela ficou com 5 centímetros, tá? O corpinho. E a cabeça dela ficou com 5 centímetros, mais 3,5 centímetros do chapéu. Olha como ficou a parte de cima já toda pintada, já fiz os cílios, a sobrancelha. Aí você olha na referência para você poder pintar. Se você quiser fazer a sobrancelha dela de massinha, pode fazer, tá? A minha eu preferi pintar. E ela já ficou pronta. Ainda não colei aqui a vassoura, porque ela ainda tá um pouco mole. Eu preciso deixar ela secando mais.
E essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado aí. Uma aula cheia de detalhes, tá? Mas é bem legal a gente conseguir fazer ela bem parecida para ficar aí mais bonito a nossa personagem. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente se vê na próxima aula, na aula da Glinda.